De um lado, o direito constitucional que todo brasileiro tem à educação. Do outro, escolas particulares que estavam fazendo um vestibulinho para crianças de 6 anos conseguirem vaga no ensino fundamental. Apesar de a Justiça ter proibido esses exames desde 2005 e ter confirmado a sentença em 2012, outros recursos surgiram. Na queda de braço agora, o vestibulinho perdeu mais uma vez. Lucas tem 11 anos, é sorridente e vai bem na escola. Mas quando ele completou 6 anos, a mãe tentou colocar o filho num outro colégio do ensino fundamental. A experiência não foi tão boa. Para conseguir entrar, ele teria que fazer uma prova. Teve uma escola que cobrou uma taxa para esse teste ser feito. Eles diziam que era bem temático, né? Que a criança não sentiria, que seria uma prova e tal, mas ele acabou sentindo, sim, né? E daí essa escola da taxa não chegou a chamá-lo, mesmo dizendo que não era uma prova, que todos iriam ser chamados. Marlene não chegou a passar por isso na época, mas afirma que a amiga da filha dela não teve escolha e fez o teste numa escola tradicional de São Paulo. Além de caro, a prova não tinha retorno do dinheiro, só que os pais assinavam um contrato concordando com isso. A mãe, na época, não concordou, mas como era para o bem da filha dela, na opinião dela, tudo bem, ela aceitou. Mas eu não concordo. Algumas escolas particulares do país criaram os chamados vestibulinhos, um tipo de prova para selecionar crianças no ensino fundamental de acordo com o nível de exigência e o número de vagas da instituição. Mas essa prática foi vetada pelo Conselho Nacional de Educação há muito tempo, em 2003, sob o argumento de que uma criança não tem bagagem acadêmica para ser avaliada. Porque é uma prova para uma criança de 6 anos que vai decidir a vida dela, é muito forte. Porque se parar para pensar, uma prova, um vestibulinho, ele está decidindo a vida daquela criança. Se ela vai poder participar de tal ou qual escola. Quando eu aplico um teste e eu vou avaliar esse teste, sempre o que ele não me entregou é aquilo que eu gostaria que ele tivesse me dado, né? E quando eu tomo isso como base, eu já começo uma relação de menos-valia aí. E já é um início de relação muito ruim, ainda mais para uma criança de 6 anos. Qual é a relação que ela vai estabelecer com essa escola? Qual é a relação que ela vai estabelecer de adquirir conhecimento, de crescer, de se desenvolver? Antes que a resolução do Conselho Nacional de Educação fosse homologada, os colégios continuaram aplicando os vestibulinhos, já que a lei ainda não tinha validade. Pais indignados começaram a se manifestar e as denúncias chegaram ao Ministério Público. Descobrimos que havia um parecer do Conselho Nacional de Educação contrário, dizendo que se havia uma disparidade entre demanda e oferta de vagas, a escola deveria usar critérios objetivos para selecionar as crianças. Ordem de matrícula, presença de mão na escola e outros. Mas não esse tipo de método, porque ele é considerado invasivo e prejudicial à criança. Só que esse parecer foi dado num determinado contexto no Ministério da Educação e ficou engavetado. Ele não foi homologado, não foi divulgado para as escolas, para os conselhos. Então, nós fomos obrigados a ajuizar essa ação. 3 colégios da capital paulista foram citados na ação civil pública. Nós intimamos esses colégios, perguntamos, eles disseram que iam fazer o processo, que era uma prática comum da escola, que eles tentavam fazer seleção sem deixar a criança tensa, né? Mas os depoimentos que nós tomamos na época, inclusive de pais, era de que a tensão era sim muito grande por parte deles próprios. Tinha criança que chegava chorando, criança que não conseguia ficar sentada ali para fazer a prova. E essas crianças eram excluídas do processo, né? Obviamente. O Colégio Gracinha foi o único que fez acordo com o Ministério Público e cumpriu todos os pedidos. Já o Porto Seguro e o Santa Cruz foram julgados pela Justiça Federal da primeira instância. As escolas ficaram proibidas de aplicar os testes e a União e o Estado de São Paulo foram condenados ao pagamento de R$1 milhão à sociedade por omissão de ter permitido que as próprias escolas regulassem os critérios de seleção.
A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apenas reduziu o valor da indenização para R$200 mil. Nós aqui no tribunal mantivemos essa condenação, apenas diminuindo o valor da condenação da União Federal e do Estado de São Paulo. Condenação por danos morais coletivos, porque eles estariam fazendo valer aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, por força dessa condenação, não estou obrigada a promover isso, a divulgar, né, o que está na lei. E não só, né, o Estado de São Paulo também. Os colégios citados no processo informaram que não fazem mais esse tipo de seleção para o ingresso de crianças. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria do Estado ainda não decidiram se vão recorrer. Educadores garantem que existem outras formas de se avaliar uma criança sem causar traumas e sem excluir do ambiente escolar. A gente tem um departamento de orientação educacional que olha muito para essas crianças, para as características de cada um, aonde ele pode ser mais, ele vai se adaptar melhor, onde tem crianças com essas características, professoras também. Então a gente faz um grande quebra-cabeça para a criança ficar muito bem adaptada à escola, né? O que eu vou procurar não é com prova. É com brincadeiras, com conversa, com observação, porque eu tenho que ver a prontidão dela para o primeiro ano. Eu tenho que ver as estruturas cognitivas, motoras, etc. Será que é com prova? Eu acho que as escolas já têm que ter definida qual é o número de vagas que elas podem abrir e não expor uma criança de 5 anos, saindo da educação infantil, para ir para o ensino fundamental 1 a algum tipo de teste ou de seleção. Além de legal, para os pais, o vestibulinho provoca frustração neles e nas crianças. É uma sensação péssima pra gente, né? Porque no caso dele, vinha numa escola pequenininha, de ensino infantil. De repente, ir para um universo desse, com uma prova que ele não estava acostumado, a gente fica bem apreensivo, né? Não tem, né? Mas tranquilo, né? Tanto que ele vai super bem, né, Lucas? E ele superou, óbvio, né? Claro, mas foi meio difícil, assim.